Muito bem! Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Super Notícias nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. Super Notícias, claro que você já sabe, é o seu jornal na hora do almoço. Lembrando sempre que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV. Canal 20. Sem mais delongas, fiquem atentos, fiquem ligados, porque o Super Notícias, edição especial, nesta segunda-feira, só está começando. É muito bom ter você comigo em mais uma edição do Super Notícias nesta segunda-feira, última edição do mês de outubro de 2022. E claro, né, nesse domingo tivemos um dia histórico. Afinal de contas, tivemos as eleições para o segundo turno da eleição presidencial, e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. E para poder falar sobre essa eleição, sobre o futuro do país, o futuro do presidente da República, Jair Bolsonaro, que perdeu ontem, está aqui ele que tem total conhecimento para poder falar sobre política, Zé Altino Machado. Muitíssimo obrigado por nos dar a honra de poder ter o senhor aqui conosco em um dia tão importante, após um dia mais importante ainda para a história do Brasil, e o senhor, com todo o seu conhecimento, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu que agradeço, Gustavo, inclusive me sinto muito honrado de ter significado para o seu programa e a minha opinião realmente ter merecido a atenção sua. Muito obrigado e bom dia, boa tarde, governador Valadares. Zé, ontem, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República. Queria que o senhor fizesse uma análise que só o senhor sabe fazer, o porquê que o Lula venceu. Eu acredito que não era para ter acontecido isso no Brasil de hoje. O Lula teve um espaço-tempo, foi uma necessidade nacional na primeira eleição dele. Eu sempre fui candidato às 3 ou 4 vezes e eu até torcia que ele ganhasse. Falei, precisa de ganhar para montar a outra realidade do país. Porque, na verdade, o Brasil, até então e até hoje, parece, tem muito mais gente parecida com o Lula do que parecido com o pessoal que normalmente domina a economia nacional. Quer dizer, então tem esse outro lado que ele faz um discurso de facilidades. Tem esse outro lado que tem dependência das benesses do Estado. E pouca gente tem percebido isso. Para nós que normalmente estamos aí cultuando e cultivando as amizades e os relacionamentos, a gente muitas vezes só escuta aquilo que as pessoas que nos estão próximas falam. A gente não tem ouvido para quem está distante, a gente não tem ouvidos. Aí acontece isso e pega o país de surpresa. A mim não pegou porque eu já estava sentindo que estava faltando algo para esse olhar à esquerda, que eu nem chamaria esquerda, esse olhar ao popular. Estava faltando isso. É muito difícil você fazer uma política contra uma pessoa que oferece tudo, até café da manhã, almoço e janta. Quer dizer, é complicado. Num país desse tamanho, com o desenvolvimento brutal que o Brasil tem hoje, sim. Eu achei que eu não ia viver para assistir, mas acho que agora vou. De 3, 4 anos, o Brasil deve ser a terceira, quarta potência econômica do mundo. Quer dizer, num país como esse, você tem assim, não é um retrocesso de política, eu não acredito que seja um retrocesso assim, mas uma mudança de filosofia política. Isso é muito complicado. E tem que ver quem é que o Lula vai trazer para administrar o país. Não vamos esquecer que o melhor administrador que o Bolsonaro tinha é o Tarcísio. Foi eleito governador dentro do estado de São Paulo sem ser paulista. Quer dizer, essas coisas impressionam a gente. E o Tarcísio era do quadro do Lula, né? Sim. Agora, vamos ver de onde vem esses auxiliares dele. Se ele
não sair com Marina, com essas coisas que tem nome, mas não tem saber para tocar um Brasil desse, aí vai complicar. Mas o Brasil aguenta, né? Tem aguentado. O Brasil, excepcionalmente, é um país que funciona sozinho, toda a vida funcionou sozinho. Vamos ver o que vai dar. E por que, na sua opinião, Jair Bolsonaro foi derrotado? Vale a pena lembrar que é a primeira vez que um presidente não consegue ser reeleito. Aconteceu com Jair Bolsonaro. Quer dizer, não ser reeleito é uma coisa muito simples, né? Até que Valadares também nunca gostou muito de reeleger as pessoas, não. A única foi a Elisa. O Mourão também andou perdendo por aí. Por sinal, até falei com o Mourão, vou fazer uma dupla de octogenário aqui, vamos candidatar a prefeito. Aqui, Mourão, eu vou de vice, você vai de prefeito, eu vou de prefeito, você vai de vice. Mas o Bolsonaro perdeu numa estratégia. O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi uma invenção de intelectos. Os grandes intelectuais que existiam na esquerda real, que tem que ter muita inteligência, é que montaram o PT. E na época, com a cassação de todas as outras lideranças à esquerda, pela Revolução Militar, sobrou o Lula. Aí eles guindaram o Lula para ser o líder representativo do Partido dos Trabalhadores. Isso é a inteligência petista. Eles são muito inteligentes politicamente e eles têm o dom de se dirigir à massa. Aí eles criaram o Lula. Só que o Lula fugiu do controle e ficou maior do que o PT. Sim. Agora, para fazer o Lula regressar, eles voltaram a atuar. E, na época, eu não sei se cheguei a comentar contigo, mas eles fizeram uma campanha que foi o que fez. Eu lembro que, desde criança, eu escuto falar que a melhor campanha que já existiu publicitária foi em relação do Nescau com a Toddy. Que a Toddy tinha o domínio mundial do chocolate. Aí, para lançar o Nescau, fizeram uma campanha de altíssimo sucesso. Eu lembro até disso, quando eu era menino, eu já cantarolava a campanha do Nescau. O PT, os luminares, fizeram a mesma coisa nessa eleição e ninguém deu conta. O PT saiu chamando a votação dos menores de 18 e 16 anos para votar. E esses meninos é que fizeram a diferença. Porque entre os 16 e os 21, todo jovem, assim, mais atirado politicamente, inteligente, normalmente ele tende às sociais, ele tende à esquerda. E a votação e o comparecimento deles foi maciço. Isto fez diferença. E a gente tem que reconhecer. Foi uma das campanhas mais bem sucedidas que eu vi nos últimos tempos, que parou aí a da Toddy, foi essa dos chamar os jovens para vir votar. Não incentivar os velhos para ir votar. Não houve esse incentivo. Houve uma tentativa de incentivar por parte do governo do Bolsonaro, mas que não teve muita resposta. Mas os jovens compareceram. Quer dizer, bateu recorde de jovem tirando tiro. Eu falei isso assim, todo jovem, como dizia Carlos Lacerda, né? Todo jovem até 23, 24 anos é comunista. Se continuar depois é porque é burro mesmo. Mas então, é isso que aconteceu. E pouca gente prestou atenção nisso. Ele deve a eleição dele à juventude do país. Com certeza, a juventude do país o elegeu. Principalmente a juventude entre os 16 e os 18 anos. Fizeram a diferença. Dizer que, se não, a votação dele no Nordeste foi grande, só quem nunca foi no Nordeste que vai imaginar que o Lula poderia perder lá. Quer dizer, o Lula realmente transformou aquele Nordeste e muito, e muito. Você chega lá, você vê as obras viárias, Minha Casa Minha Vida, tudo. Então, lá ele ganharia, com certeza. E o Bolsonaro não soube reverter isso. Porque não é o Bolsonaro, né? Todo o esquema administrativo do Bolsonaro era voltado para a nação, para o país. Não era voltado para a política. O esquema Bolsonaro é muito ruim de política, Nossa Senhora. E sobre o Bolsonaro, dá para a gente poder fazer alguma análise e já tentando prever o futuro em relação ao futuro político do Bolsonaro e não do bolsonarismo, mas sim de Jair Messias Bolsonaro? Tem como a gente poder tentar imaginar qual será o futuro de Bolsonaro na política? Não, ele teve uma oportunidade como algo diferencial na política. Que o Bolsonaro, apesar de tantos mandatos dele na Câmara dos Deputados, ele não foi um
um político de expressão nacional, nem uma liderança assim de expressão nacional. Não, não foi. Ele não conseguiu ser isso. E essa campanha agora mostrou muito bem que a grande divisão não era com o que pensa a esquerda, o que pensa a direita. Não foi isso. A grande divisão foi de pessoa contra pessoa. A grande divisão, quer dizer, a birra que tomaram foi um grande setor em relação ao Bolsonaro. E a saudade da simpatia do Lula com aquele discurso dele. Vou botar comida no povo brasileiro, vou fazer isso. E esses artistas todos da televisão, tudo, que no Brasil agora ser artista de televisão, intelectual, chama de intelectual, né? Porra, é brincadeira. Mas, com certeza, concordo. Assim, vamos dizer que seja assim. Por causa dessa lei Rouanet mesmo, que ele cortou isso, quer dizer, o artista montava um show, montava uma peça, montava qualquer coisa, não queria saber se ia dar dinheiro. Ele tirava o dinheiro da lei Rouanet. Ele ia lá pra... O dinheiro da lei Rouanet, muita gente pensa que é dinheiro do governo. Não, não é dinheiro do governo, não. É dinheiro do empresário que iria para o governo, tira e dá para o artista. Fazer um show ali, botar um biquíni bem curto, rebolar a bunda para todo mundo ver. É isso aí que vai o dinheiro da lei Rouanet. Quer dizer, se fosse o caso da aplicação da lei Rouanet na edição de livros, na edição de programas didáticos para as escolas, qualquer coisa, aí tudo bem. Você está aplicando a educação do Brasil. Mas você pegar dinheiro da lei Rouanet para montar show de cantor, para balançar a bunda para o povo, é brincadeira, ué. O Brasil tem coisas muito mais importantes que ele precisa gastar dinheiro. E nós temos, eu vou tornar a repetir, eu já te falei isso uma vez, nós temos uma coisa grave nesse país, mas muito grave. Ficou mostrado agora, em Minas Gerais, aquilo que eu sempre te falei. Nós temos duas personalidades políticas em Minas Gerais. Nós temos o pessoal das Minas, que somos nós, e temos o pessoal das Gerais. As Gerais votaram com Lula, porque as Gerais é uma personalidade política completamente diferente da outra, do pessoal das Minas. O pessoal das Minas é mais politizado, ele estuda mais. Então, estas coisas o país esquece de analisar num contexto, Gustavo, que você não presta atenção, a nação não interessa. Interessa a vontade política da corrente. Quer dizer, no Brasil se disputa o poder. Sim. Não se disputa o que... Você não escutou? Eu fiquei deprimido com os dois debates que esses dois candidatos fizeram. Dois presidentes, porque um era presidente, o outro tinha sido. Quer dizer, não se falou no país, rapaz. Não se chegou lá com a apresentação de um plano para o país. Só chega lá falando coisa. Aí você vê, por exemplo, ontem mesmo à noite, no discurso dele, ele chegou a falar até de Amazônia, foi falar da Amazônia, falar de Caribe. Quer dizer, não tem nenhum apelo científico. Não, nós responsavelmente o país vai estudar realmente para saber o que acontece, o que se passa, como é que são as coisas. Não, vai no que disseram, no que ouviram. Nós temos os melhores engenheiros florestais do Brasil, os melhores do mundo. Você não vê opinião de engenheiro florestal falar sobre a Amazônia, você não vê. Você só vê ou político ou gente que está correndo a sacolinha para ganhar dinheiro para a ONG. Aí você vê opiniões sérias de política, tratando da política nacional, não, tratando da política partidária do próprio partido. Você vê, nós fazemos um caixa de bilhões de reais para bancar a campanha de vagabundo. Ah, isso é brincadeira. Isso não podia ser assim. O partido político, se desse seu jeito, coletar entre os seus simpatizantes o dinheiro para as campanhas, mas não ir no caixa do povo, um dinheiro já recolhido ao povo, para gastar com o próprio povo, para gastar para fazer campanha política. Isso é brincadeira. Isso não deve ser. E outra coisa, o Brasil é um país muito novo ainda, e é latino, né? Nós votamos pelas nossas emoções. Esse é o maior problema, nós vamos pelas emoções, nós vamos pela simpatia. Não tem vigarista antipático, então a gente vai elegendo o que vem. E essas emoções é que fazem e cometem o erro da gente. Porque a gente pega e coloca a sociedade nossa, o nosso povo, a gente coloca acima dos interesses do país. Esse é que é o problema. Quer dizer, aí você vê dois homens já experientes, um ainda no cargo, o outro presidente duas vezes, com poder tanto que elegeu um cabo de vassoura para a presidência, que foi a Dilma. Quer dizer, vai debater e não fala do país, rapaz? Não fala da educação, com a gravidade que aconteceu do regime militar, por exemplo, tem imposto ao Brasil o MEC.
obrigando que os livros didáticos de Minas Gerais sejam iguais aos do Rio Grande do Sul, que sejam iguais aos de Pernambuco, sejam iguais da... Onde é que você já viu isso? Nós temos culturas diferentes, nós só falamos a mesma língua, mas as nossas culturas e nossos heróis são completamente diferentes. Quer dizer, você vai desaparecendo com os valores, você vai perdendo referência de valor. Você chega lá em Recife, lá, pergunta quem foi Cabugá, ninguém sabe. Cabugá manteve Pernambuco independente do Brasil 4 meses. Agora, se você perguntar quem foi Tiradentes e Minas Gerais, todo mundo sabe. Tiradentes não era coisa nenhuma. Não era coisa nenhuma. A polícia fica meio ofendida de eu falar isso, mas não era coisa nenhuma. Os luminares e confidentes eram os outros, Cláudio Manuel das Costas, Varega Peixoto, eram os outros. Tiradentes era só um boquirroto falador que pegaram para Cristo 7 anos depois. Apenas para servir de exemplo para os outros, que não tiveram coragem de matar os inconfidentes. Quer dizer, aí acaba essa história. Aí pega um livro que lá, dá lá para o Rio Grande do Sul, ó, vocês vão aprender esse livro aqui. Vocês vão aprender essa coisa. Quer dizer, você universalizou o estudo no país, nacionalizou, de uma maneira que as famílias perdem o valor das coisas. Você nota que não tem história. Cadê os antepassados que fizeram essa cidade aqui? Valadares foi uma das primeiras, a segunda ou terceira, me parece, cidade projetada no Brasil, inteiramente projetada. Cadê a história dos antepassados? Você vê que nós somos tão ruim de ver por que as coisas são assim. Nós estamos aguentando a pecha nacional de estar mandando gente para os Estados Unidos, todo mundo ri, todo mundo debocha de Valadares. Valadares tem uma das maiores zonas boêmias do Brasil, da América Latina, por causa dos americanos que vieram para fazer a reforma da Estrada de Ferro da Moça-Quinúcio, ficaram aqui. Mais de 300 americanos que vieram reformar a Estrada de Ferro. Foi a cidade que maior esforço ajudou no esforço de guerra aos Estados Unidos. Foi o governador Valadares, na América Latina, com cristal, com mica, que é uma lacacheta para os rádios, tudo estratégico, e com minério de ferro e com a ferrovia. Foi essa cidade aqui que ajudou os Estados Unidos. Então, por isso é que estabeleceu esse contato. Os americanos foram embora, mas as minas todas eram deles, praticamente. Aí começaram a mandar seus gerentes lá nos Estados Unidos para poder fazer o negócio lá. E com essa, criou essa facilidade, essa aproximação estúpida, desde o final da Segunda Guerra. Valadares tem essa... Que dia que foi que um infeliz, ou um vereador, ou um prefeito, fez aqui o dia dos Estados Unidos, no dia 4 de julho? Por que não chama o cônsul para vir cá? Por que não convida o embaixador? Nós vamos fazer uma comemoração no 4 de julho aqui, a benefício, em homenagem ao seu país. O senhor vem aqui nos dar a mão. O SAI era do nosso americano, era do Rockefeller. Eu falei com o Ronaldo, não toma não, o americano não perdoa tomar. E nós vamos precisar da Fundação Rockefeller. Aí, aqui, o CESP, que era esse quarteirão todo aqui, Serviço de Saúde nosso, era da Fundação CESP, da Fundação Rockefeller, que veio, que foi para sanear o Vale do Doce inteiro, para eles poderem trabalhar aqui e poderem tirar o que eles precisavam aqui. Foi responsabilidade dele. Acabar com os famosos, com febre amarela, os americanos é que fizeram isso. Qual o agradecimento? Qual a rua que tem o nome dos Estados Unidos aqui? Nenhuma. Quer dizer, e nós estamos lá, e nossos filhos, netos, parentes, estão lá nos Estados Unidos sofrendo discriminação. Quer dizer, isto é política. É isso que devia ser política. Se nós temos 30, 40, 50 mil valadarenses, gente do Vale dos Estados Unidos, o que é que nós devíamos estar cuidando? Devia estar cuidando que o relacionamento fosse o mais perfeito, claro, e tivesse presença nossa lá, para ajudá-los em tudo aquilo que eles precisam. E não se faz isso. Quer dizer, isso seria política. Por isso é que tudo acaba em Lula. Porque ele presta atenção nessas coisas, ele faz discurso para esse lado sentimental, ele faz o discurso da cuida do povo que ele quer representar, que é o que nós não fazemos aqui, nem na nossa cidade. Zé, papo tá bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta teremos mais uma parte dessa conversa rica e com muito conhecimento sobre, claro, a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República nesse domingo. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Não saia daí.